Opa, fala pessoal, Fabrício aqui e hoje a gente vai fazer mais uma análise de um vídeo de uma situação real que aconteceu. Porém, dessa vez eu quero fazer um formato um pouquinho diferente. Vocês vão perceber que eu vou evitar ao máximo fazer corte nesse vídeo e eu quero fazer um vídeo um pouco mais extenso para a gente poder passar o máximo de conteúdo para vocês. Tá? Então eu quero poder passar o máximo de valor e analisar cada detalhezinho e cada situação que a gente pode tirar de lição desse vídeo. Então a gente vai fazer meio que ao vivo a parada aqui, digamos assim, né? Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é assistir o vídeo, é um vídeo bem curtinho, né, pra gente ver o que está acontecendo nessa situação e poder ir depois pausando e analisando os pontos com mais detalhes, tá? Então vamos lá, esse é o vídeo. Beleza, então esse é um vídeo bem curtinho, né? Então a gente vai poder analisar alguns pontos aqui com mais detalhes. O vídeo tem só esse trecho, né? A gente não tem outro ângulo, não sabe o que aconteceu depois, mas já dá pra gente tirar bastante lições disso aqui. Então vamos começar. Primeira coisa que eu quero passar, a primeira dica aqui, né, é sobre o cenário que está montado, né, na hora que acontece a abordagem. Eu não sei o motivo pelo qual o cara está abordando e agredindo essa menina, não sei se eles têm alguma história, alguma relação, se eles se conhecem ou não, não sei do que se trata. Não parece exatamente ser um roubo nem nada nesse sentido, não, uma agressão com essa origem, mas é uma agressão de qualquer maneira. Então vamos lá, a primeira coisa, pessoal, que eu quero comentar é que ela está usando capuz. Tá? Isso é a primeira lição que eu quero comentar com vocês. Por quê? É sempre interessante a gente evitar ao máximo estar utilizando capuz. A capuz que eu digo é aquela, outras pessoas chamam de touca, né, no casaco. Por quê? Nesse caso aqui em específico, não influenciou tanto assim, né, porque o adversário estava vindo num ângulo que dava para enxergar de longe, certo? Mas o que acontece? Se o adversário tivesse numa posição como essa aqui, né, vou ver se vai funcionar minha ferramenta para desenhar aqui para vocês. Então, se ele tivesse vindo por aqui, certo? Nesse sentido aqui, em direção à vítima, né, o que vai acontecer? Ela não iria conseguir enxergar ele até que ele estivesse muito próximo, porque a gente perde a nossa visão periférica. Vale comentar também que a gente perde a visão periférica dependendo da abordagem que o adversário está fazendo na gente. Então, no momento que a adrenalina começa, né, se o cara veio agressivo e eu senti uma ameaça, um risco à minha vida, é fato que a nossa visão periférica de qualquer maneira já não existe mais. Mas se o cara estiver vindo num ângulo onde eu não estou vendo ele, né, por conta do capuz, eu vou ter esse mesmo problema, que eu não vou enxergar até ele chegar muito próximo de mim. Então isso não é interessante e, inclusive, eu sempre comento com os meus alunos que é interessante a gente aproveitar desse tipo de situação caso o adversário esteja utilizando capuz ou um capacete ou algo nesse sentido. A gente consegue tirar vantagem dessa situação porque ele também vai estar com a visão periférica prejudicada. Então, nesse caso, o adversário estando com a visão periférica prejudicada, eu posso aproveitar de algumas maneiras atacando ele pela lateral ou pelas costas, enfim, né? Aí a forma de fazer isso aí já entraria mais em detalhes de técnica e etc. Mas é uma vantagem que eu posso explorar e é uma falha que vai acontecer se eu tiver nesse tipo de situação. Então eu, particularmente, evito ao máximo, tô andando na rua, vou utilizar um capuz ou algo assim, porque vai prejudicar minha visão periférica. Tá? Então eu aconselho, tá muito frio, usa uma touca ou algo nesse sentido, né? A touca que é só aqui em cima, e evita utilizar capuz. Tá? Porque se quiser utilizar também, claro, mas saiba que o risco é de que a gente não veja alguém que está chegando próximo da gente, né? Alguém que vai querer abordar a gente. Então eu não aconselho. Beleza. Outra coisa que a gente vai comentar aqui, ó, continuando um pouquinho o nosso vídeo aqui, né, é que percebam até onde o adversário conseguiu chegar sem que a menina percebesse. Né? Então ela está distraída mexendo no celular. Esse é outro ponto que eu comento bastante, né? Eu não canso de comentar isso, que é muito importante, pessoal. A gente está num ambiente
que não é seguro, né? Então eu estou na rua, eu estou em algum lugar que eu não estou dentro de casa trancado, eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo ao meu redor. É fato, né? Então não tem como eu estar num ambiente como esse e estar completamente distraído, certo? Não interessa a hora do dia, não interessa se tem movimento, se está vazio, né? Óbvio que se for à noite, se for uma rua vazia, pior ainda. Mas não interessa onde, eu preciso estar prestando atenção. Isso não quer dizer que eu preciso estar assustado, que eu preciso estar armado o tempo inteiro, né, com uma faca na mão. Enfim, não é isso que eu quero dizer, mas eu tenho que saber o que está acontecendo ao meu redor, né? Porque senão fica muito fácil para alguém me abordar se eu estiver distraído. E 99% dos casos poderiam ser resolvidos se eu tivesse prestando atenção no meu ambiente, né? Sabendo o que está acontecendo, quem está passando, quem está chegando perto ou não está, certo? É claro, a gente é ser humano, vez ou outra a gente vai estar distraído, né? Ou vai estar precisando com urgência mandar uma mensagem, não dá para aguentar, precisa mandar essa mensagem para outra pessoa, mas evitar isso ao máximo, tá? Então, de preferência, se precisar mandar uma mensagem no meio da rua, fica próximo de uma parede, né? Para ninguém conseguir me alcançar pelas costas, então fica próximo da parede, observa com frequência mais o que está acontecendo ao redor do que a mensagem, né? Para não ficar ali tão concentrado olhando para a tela do celular e ficar ali à mercê de acontecer alguma coisa, tá? Então o estado de alerta é muito importante. Isso até me lembra um caso que é bem curioso e eu nunca esqueci, que uma senhora, quando eu tinha minha academia, uma senhora ela veio falar comigo e comentar e questionar como que funcionavam as aulas e os horários, e ela relatou para mim que ela veio do Rio de Janeiro por conta da violência que tinha lá, ela veio morar para cá, ela mora em Santa Catarina, e ela disse que há uma semana atrás ela estava no centro da cidade, numa das ruas principais, onde tem bastante movimento, né? E isso era, acho que 8 horas da manhã, se não me engano, ela relatou. Ou seja, um horário que o pessoal está passando, indo para o trabalho, enfim, não é um horário que a rua está deserta, né? E aí ela foi abordada por dois caras que queriam o celular dela. Então exigiram o celular dela e tal. E ela disse que entregou o celular pro cara e ainda assim o cara acertou ela no joelho. Antes de sair, acertou ela no joelho. Foi isso que ela contou. Que o cara acertou ela no joelho, agrediu ela e saiu. E o pior de tudo é que ela tinha um problema já naquele joelho e ela, por conta daquele golpe, começou a sentir muita dor, teve que ir no médico e ficou com o diagnóstico de que vai precisar fazer uma cirurgia. Então agravou mais ainda a situação que ela passou. E ela disse que ficou assim, sem saber nem o que pensar, porque ela veio de uma cidade que teoricamente é mais perigosa do que a cidade que ela estava morando aqui. Aconteceu uma situação como essa, mesmo ela entregando o celular, né, e colaborando com o cara, o que prova que a gente, além de não poder contar com outras pessoas para ajudar, com a rua tá movimentada ou não, o horário, né, em qualquer momento pode acontecer alguma situação como essa, né, com uma agressão. E isso chama atenção também pelo fato de que a hora que eu tô colaborando com o agressor, né, que eu penso, vou entregar para não me incomodar, não necessariamente eu tô garantido 100% de que aquilo vai garantir minha integridade. Tá? Isso entra naquela questão de eu devo ou não reagir, colaborar, o que eu faço, né? E, infelizmente a resposta para isso não é a que a gente espera, né? Porque não tem uma fórmula exata. Tem gente que reage e se dá bem, tem gente que reage e não se dá bem, né? Que acaba levando a pior. Tem gente que vai reagir e vai se dar mal, tem gente que não vai reagir, não vai se dar mal. Então, assim, não dá para ter a plena certeza, né, de reage ou não reage. Vai depender de cada situação, na verdade, né, e cabe à pessoa que está ali passando por aquela situação decidir se vai tomar alguma atitude ou não, tá? No caso dela, foi uma situação como essa, poderia ser uma agressão de faca, uma agressão mais séria, né? Então, vou colaborar, vou entregar tudo, não vou. O único conselho que a gente pode dar é que, se for uma situação na qual eu perceba que mesmo colaborando o cara ainda vai me agredir, ou que ele queira que eu colabore para agredir alguém importante para mim, da minha família, ou alguma vítima que está em risco, que eu perceba que eu consigo ajudar,
Então, se for um caso como esse, vale mais a pena eu reagir. Tá? Assim como também se for um caso de sequestro, por exemplo, o cara quer me obrigar a entrar no carro para levar para outro lugar. Estatisticamente, pouca gente volta com vida, tá? Estatisticamente, não que não volte nunca, mas estatisticamente pouca gente volta com vida quando é levado para uma outra localização. Por quê? Muitas vezes o cara está querendo me levar para um lugar que não tem testemunha, ou para um lugar que tem os comparsas dele, enfim. Né? Mas fora isso, de qualquer maneira, não tem fórmula secreta. A gente vai ter que analisar e perceber, vou reagir, não vou reagir. Isso que ele está pedindo para mim, que seja meu celular, meu carro, minha carteira, vale a pena eu arriscar, sabendo que eu posso me dar mal, né? Que algo pode acontecer de errado. Então cabe a cada um decidir esse tipo de situação. Mas beleza, vamos continuar aqui então no nosso vídeo. E aqui só para comentar, né? O que a pessoa deveria ter feito nesse momento, certo? Nesse momento da onde o cara tá vindo nessa direção, se ela tivesse prestando atenção no que está acontecendo, tá vendo alguém vindo com um tom ameaçador para cima dela, com sinais de violência, né? Primeira coisa a se fazer se não puder fugir, não vai dar tempo de eu fugir porque o cara vai me alcançar. Primeira coisa é a gente manter distância, a nossa zona de segurança do adversário. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou manter um braço de distância do adversário, tá? Deixa eu até acrescentar um pequeno detalhe nessa minha fala. Se o cara estiver vindo com agressividade já informando para mim que ele vai me agredir, né, falando, vou quebrar tua cara, tu tá fudido, não sei o quê, ou tiver com alguma coisa na mão, querendo me acertar, enfim, ele já tá vindo agressivo, né, ou seja, não tem conversa, é agressivo, eu posso inclusive já fazer um golpe preventivo, como um chute ou algo assim, por exemplo, porque um chute, né, ou alguma coisa que vá neutralizar o adversário, vai ser muito mais interessante eu fazer no momento que a agressão ainda não começou. Né? Ela começou verbalmente, mas ainda não se agravou fisicamente, certo? Então, se ela desse um chute, por exemplo, no testículo do adversário, enfim, ela já talvez conseguiria neutralizar, mas pode acontecer também de se alguém está abordando de uma maneira ainda não tão violenta, ele ainda não informou que vai agredir, ele está vindo, não sei quem é, não vou conseguir fugir, mas o cara está meio estranho. Enfim, eu quero no mínimo um braço de distância, né? Então eu quero manter a distância do adversário com uma ou duas mãos, tá? E nesse caso, se ele quiser avançar o sinal, né? Então eu mantive a distância dele, ele tentou avançar o sinal, eu vou empurrar ele para trás, continuar mantendo distância, ou eu vou dar um passo para trás, vou falar para ele ficar onde ele está. E a gente recomenda fazer isso por mais ou menos umas 2 a 3 vezes, certo? Preferência 2 vezes. Por quê? Se ele avançar e tentar passar dessa linha que eu criei mais de 1 ou 2 vezes, a chance da agressão escalar é grande. E se a agressão for se escalar, eu prefiro ter um golpe preventivo e eu escalar aquela situação do que ficar esperando para receber o primeiro soco e talvez a pessoa não vá conseguir defender, certo? Então tá, voltando lá ao nosso vídeo, o cara veio para cima da menina, né, empurrou ela, né, não chegou nem a dar um soco nem nada, empurrou o rosto dela, ela já caiu, certo? Porque estava distraída, né, não estava esperando aquela situação, né? E aqui tem outro ponto muito importante aqui nesse vídeo, e até um pouco triste, né, mas, enfim, que é o seguinte, nesse momento aqui, onde ele empurra ela, o que acontece? Vou parar aqui assim, tá? O que acontece? A amiga dela sai correndo. Vocês podem perceber aqui, ó, que aqui na janela a amiga dela acabou de sair correndo, tá? E isso não quer dizer que essa pessoa seja uma pessoa ruim, ou não goste, né? Ou não tem consideração, deveria ter ficado e ajudado, enfim. Isso é uma reação que provavelmente nem ela raciocinou, né? A amiga dela, essa que saiu correndo. Então nem ela mesma raciocinou, ela simplesmente visualizou uma situação de perigo, uma agressão, e o instinto dela foi de fugir. A gente tem 2 instintos básicos de defesa, que é ou fugir, ou querer lutar. Então o nosso cérebro ele vai ficar nesse conflito de ou fugir ou lutar. Nesse caso, o cérebro percebeu, dá tempo de eu fugir. Essa é uma brecha para eu fugir, o cara tá lá prestando atenção na outra pessoa, eu vou fugir, certo?
Então, é um instinto que a gente tem, que se a gente não está acostumado com situação de violência, nem nada nesse sentido, é o que vai acabar acontecendo. E muitas vezes também é o que acaba acontecendo, é a causa da gente ficar congelado numa situação como essa. Então, uma agressão, alguém está vindo para cima da pessoa, ela vê aquela situação, e aí o cérebro dela entra em conflito, porque ela não sabe se corre, né, se tenta fugir, ou se tenta contra-atacar, se tenta lutar para sobreviver. E aí ela acaba ficando congelada, travada, sem saber o que fazer. Também é uma situação que acaba acontecendo decorrente desse instinto que a gente tem, né? Então, nesse caso aqui, ela saiu correndo, né? Infelizmente deixou a amiga para trás. Eu vou voltar um pouquinho a cena para vocês perceberem novamente o momento que ela sai correndo. Então ela sai correndo para longe, talvez até para pedir ajuda, né? A gente não sabe porque o vídeo não continua, mas enfim, acabou deixando a amiga ali. Se fosse o caso, né? Não dá pra gente dizer se está certo ou se está errado, mas existem grandes chances de que se fosse uma agressão, um assalto, etc., esse cara ele vai tentar agredir a pessoa, talvez se ele estiver portando alguma coisa, ele vai agredir ela e não vai dar tempo da pessoa, da amiga ir lá chamar ajuda. Mas, enfim, né, foi um instinto que ocorreu para ela. Então, a lição que eu quero passar aqui é que a gente não pode contar que alguém vá nos ajudar só porque está ali, né? Seja amigo, mas principalmente se for algum desconhecido, né? Isso é uma coisa que acontece muito, o pessoal começa a filmar, começa a comentar, começa a apontar, ou vem até aproxima para ver, mas acaba não se metendo e não ajudando, a maioria das pessoas pelo menos. E isso acontece justamente porque as pessoas imaginam que elas não vão saber o que fazer e elas não querem se colocar em perigo também, né? Então elas têm a curiosidade, elas talvez vão chamar ajuda, né? Pelo menos as mais sensatas, né? Vão chamar ajuda ao invés de ficar filmando, só que elas não sabem o que fazer, então não querem se colocar em risco, né? Então o instinto delas não deixa elas se colocarem em risco e elas acabam não se intrometendo e não ajudando. Então isso acontece demais, né? Isso a gente vê muito hoje em dia. O pessoal não querendo colocar a mão e ajudar, né? E infelizmente algo que me deixa bem indignado é que as pessoas ainda vão lá e começam a filmar uma situação que ainda está em risco, né? Uma situação de perigo ainda, e ao invés de pedir ajuda ou fazer qualquer coisa que seja, começa a filmar, pega o celular e começa a gravar, né? E aí realmente é bem triste. Mas, voltando aqui, né? Então nesse momento que ela caiu, que ela está caída aqui no chão, tá? O que o corpo dela tá fazendo para se defender? Ela virou o rosto para baixo, certo? Então ela está virada para baixo aqui, o que acaba piorando mais ainda a defesa dela, o que ela poderia fazer para se defender, porque ela já está de capuz e ainda ela virou o rosto para baixo, o que faz com que ela não tenha visão mais do que está acontecendo, né? De nada, se o cara quiser chutar, acertar ela com uma faca, enfim, o que ele quiser fazer, acertar ela na cabeça, ela não consegue nem sequer enxergar que aquilo vai acontecer, né? Porque ela está encolhida no chão. Tá? Então, outra situação que acaba prejudicando por conta do capuz. Mas, enfim, vamos supor que ela caiu e ela sabe o que fazer. O que seria o melhor para ela fazer nessa situação? Primeiro, seria ela ficar de frente para o adversário, certo? Com a cabeça para trás e as pernas viradas para ele, considerando que ela caiu no chão e não teve tempo de levantar, né? A melhor coisa a fazer é levantar. Não deu para levantar, caiu no chão, manter as pernas viradas para o adversário. Certo? Tem um vídeo que eu já publiquei também, que é sobre como se defender caído no chão. Então eu caí no chão, como que eu vou me defender e criar uma brecha para poder levantar. Já fiz um vídeo sobre isso. Enfim, então ela manter as pernas viradas para o adversário, porque o ponto principal que ela precisa tomar cuidado é para não ser agredida na cabeça. Tá? Então se o cara acerta ela na cabeça, a chance dela apagar, ser nocauteada, é enorme. Certo? Então se ela apaga, ela não vai conseguir se defender. Se o cara quiser estuprar, acertar ela com uma faca, roubar, enfim, ela não tem o que fazer porque ela apagou. Então, o principal, né, alvo do adversário que ela tem que proteger é a cabeça. Então, ela tem que proteger a cabeça, primeiro de tudo, e para isso, o mais eficiente de se fazer é manter as pernas para o adversário, viradas para o adversário. Com isso, tentar acertar o adversário em pontos mais sensíveis, joelho, canela, testículo principalmente, e criar uma brecha para conseguir levantar, né? Resumidamente, sem entrar em muitos detalhes da técnica, certo? Então isso seria o ideal, ao invés de ficar de bruços ali com o rosto para o chão, né? Porque fica completamente à mercê
do que o agressor está querendo fazer, certo? Né? E aqui, se a gente for continuar o nosso vídeo aqui, por sorte, aparece alguém que a gente também não sabe quem é, se é um estranho, um desconhecido ou não, e vem ajudar a menina. Né? E isso é muito legal, é ótimo. Né? Sempre que eu vejo uma situação como essa, eu sinto que é dever, né? Enfim, ninguém vai ser culpado ou não por ajudar ou não, mas eu, por exemplo, me sinto numa obrigação de ajudar alguém que está em risco, né, de vida ou alguma situação de perigo, se não tiver nenhuma autoridade por ali, é claro, né? Então, enfim, se fosse uma situação que a polícia está por ali, óbvio que eu vou deixar a polícia fazer o trabalho dela, né? A menos que ela esteja passando por alguma dificuldade também, mas a princípio eu vou deixar a autoridade. Agora, se não tiver ninguém para ajudar e eu sinto que eu consigo ajudar aquela pessoa, eu sinto que é essencial, como ser humano, a gente tentar ajudar o próximo. Né? Porque poderia ser a gente ou alguém importante pra gente ali numa situação como aquela. Né? Poderia ser alguém da nossa família ali sofrendo e eu ia gostar de saber que alguém foi lá e ajudou aquela pessoa importante para mim num momento que eu não poderia fazer nada, que não tinha autoridade lá para conseguir ajudar. Né? Enfim, então o cara aqui, ele foi ajudar a menina, né? E agora sim ela começou a levantar para conseguir fugir. E ele também não foi com nenhuma técnica muito específica, tal. Ele foi dar um soco na cara do agressor, que acabou caindo para trás aqui. A gente não tem mais a continuação do vídeo, né? Mas espero que tenha terminado bem, pelo menos a menina não está mais sofrendo agressão. E a gente acaba até nesse vídeo com um final feliz, né? Mais ou menos feliz, se é que dá para considerar dessa maneira numa situação como essa. Então basicamente esses eram os principais pontos que eu queria trazer para vocês. A gente vai voltar rapidinho e eu vou só listar para vocês esses pontos para a gente deixar por escrito e tentar captar um pouquinho melhor na hora que a situação está acontecendo. Certo que é aqui, primeiro, a pessoa evitar, nessa cena aqui, né, inicial, evitar capuz em ambiente perigoso. Beleza. Ficou meio ruim de ler, mas é isso aí. Evitar distrações. Quando eu digo distrações, pessoal, não é só o celular, né? Às vezes a pessoa está lendo livro, já vi gente lendo livro e caminhando pela rua, inclusive. Ou, enfim, está pensando em qualquer outra coisa e não presta atenção no que está acontecendo no ambiente. Né? Então, evitar distrações, certo? Como é que eu salvo isso aqui? Aí. Aqui também a gente pode acrescentar manter, se tivesse prestando atenção, né? Manter distância do agressor de pelo menos um braço. Outro detalhe aqui também, de que eu comentei, né? Que não importa o período do dia. Ou seja, não importa se é dia, se é noite, se é no meio da tarde, enfim. Eu sempre tenho que estar preocupado com o que está acontecendo no ambiente ao meu redor. Né? Continuando. Então, continuando aqui, a gente entender também que a gente não pode contar com quem está ao redor, seja conhecido ou não, né? Então eu não posso contar com outras pessoas. Mas Fabrício, ali nessa situação veio um cara e ajudou. Veio, mas isso é raro de acontecer. E se eu ficar dependendo de acreditar que sempre vai vir alguém ajudar, né, ou me defender, já era. Né? A pessoa vai esperar sentada ali, não vai vir ninguém e vai acabar sendo agredida, talvez até morta, sendo que a ajuda não veio. Né? E é importante também comentar que não interessa se eu vou colaborar com a pessoa, não interessa se existem autoridades pela região, eu posso ligar para a polícia, ainda assim eles vão demorar para chegar. Né? Esse tipo de situação acontece em segundos, 1, 2 minutos, 3, e pode acontecer uma fatalidade nesse pouco tempo. Né? Inclusive tem um outro vídeo que em breve eu quero comentar também, onde o cara ele agride
a outra pessoa na frente do policial. Então não quer dizer nada, infelizmente, né? Então, continuando aqui também, a gente vai falar... Deixa eu circular aqui que eu acho que fica mais legal. A gente vai falar também da posição... Como é que eu vou escrever? Da posição não ideal, vamos dizer assim, né? Do ataque. Da vítima, no caso, né? O que seria essa posição não ideal? Só para a gente ilustrar um pouquinho melhor. É uma posição realmente de vítima, né? Onde a pessoa fica lá encolhida e não está enxergando nada e tomara que ele não faça nada de grave contra mim e fora esse desejo, essa reza, a pessoa não vai estar fazendo nada para se defender. A mesma coisa acontece com a agressão de faca, que eu não quero entrar em muito detalhe para não me alongar tanto a mais aqui, mas a agressão de faca, né, a pessoa fica naquela tentando se defender, aí leva um corte, se preocupa com aquele corte, aí vem mais um corte, enfim, aí já era. Né? Então é importante a gente ter a mentalidade certa para entender que essa pessoa está querendo me agredir, fazer algo contra a minha vida, e eu não quero deixar que ele faça isso para mim, né, ou para alguém que é importante para mim, enfim. Então eu tenho que mudar imediatamente essa mentalidade de vítima para um contra-ataque. Né? Eu quero mudar essa posição. Enfim. Então aqui a posição não ideal, né? O ideal seria ela se posicionar para se defender, assim como ela se defender caso estivesse prestando atenção antes do agressor chegar. O agressor chegou, a pessoa caiu, eu vou imediatamente querer me posicionar de maneira a proteger minha cabeça com os pés virados para ele, possibilitando que eu consiga acertar o adversário para ganhar uma brecha para poder fugir. E a gente considerar que, enfim, nesse caso apareceu alguém para ajudar, felizmente, mas o comum é não aparecer, né? Ou se tiver alguém, não se intrometer na situação. Então a minha vida, numa situação como essa, vai depender quase que única e exclusivamente de mim, né? Do que eu sei fazer, de como eu consigo evitar esse tipo de situação, principalmente, né? E de como eu consigo reagir a uma situação como essa. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu espero que eu consiga ter passado bastante informação para vocês hoje a respeito desse vídeo, né, desse cenário que está acontecendo aqui. E espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu!